pessoal, cinegrafistas, todo mundo pronto para a gente iniciar essa entrevista coletiva, Claudinei. De um clássico que termina empatado, um gol no fim, um jogo que terminou, que teve muita confusão, principalmente no primeiro tempo. E você precisa falar de tudo o que aconteceu hoje à tarde nesse clássico aqui do Scarpelli, Claudinei. Acho que a nossa equipe conseguiu um empate, né, de uma maneira bem a cara do Avaí, com muita raça. Eu acho que o empate premiou a equipe que não desistiu do jogo nem um minuto, né, e não favoreceu uma equipe que abriu mão de jogar mesmo com o jogador ao menos. A gente continuou tentando, continuou buscando o resultado e não acomodamos em nenhum momento. Então a gente lamenta, sofremos um gol no chute de média distância, tínhamos sofrido um pouquinho com as bolas aéreas, né, que a gente, uma coisa que a gente não está sem tempo de trabalhar, mas temos que trabalhar um pouquinho mais. Então a leitura é essa, acho que o empate premiou a luta do Avaí, até o final desistido do jogo, né? Enquanto o nosso adversário termina o jogo no 4-1-4-1, defensivo com o jogador a mais. Então, parabenizar os atletas pela luta e por ter buscado até o final o resultado. E, na minha opinião, foi muito merecido a gente ter conseguido esse empate. Claudinei, alguns jogadores na saída de campo citaram que o Avaí talvez não tenha sabido começar o clássico, talvez um pouco desatentos ou um pouco afoitos, um pouco nervosos, talvez por tudo que aconteceu desde sexta-feira. Enfim, a gente até perguntou para alguns jogadores sobre a repercussão da declaração do Jorge Henrique. Você acredita que o Avaí demorou a começar o jogo por conta de tudo isso que aconteceu? Não, assim, o primeiro lance do clássico foi uma cabeçada na trave, aí inflamou a torcida deles, eles vieram no embalo da torcida, pressionaram, né? Enfim, mais em bolas paradas, volto a dizer. E a questão do Jorge Henrique, eu falei para meus atletas antes da preleção que não tem nada que pilhar. O Jorge Henrique não tem história no clássico para pilhar ninguém, né? Acho que a entrevista do Marquinhos, do Fernandes, né? Alguém que tem história, né? Ele não tem história no clássico, está começando a fazer hoje, fez um belo gol, para começar a construir sua história no clássico Avaí Figueirense agora, mas é o primeiro dele, né? Então é diferente do Marquinhos dar uma entrevista e falar alguma coisa polêmica. Ele só quis aproveitar o momento dele na coletiva e fazer uma moral com a torcida, foi bem no jogo, fez um belo gol, a gente sabe da carreira dele, campeão mundial com o Corinthians, mas em nenhum momento a declaração dele incomodou ninguém, pelo menos da parte dos jogadores, a gente falou com eles com isso na preleção ali. Então, a gente estava tranquilo, acho que o jogo normal, a equipe mandante sair pressionando, como a gente procurou fazer na ressacada também, e bater uma falta lateral no início do jogo, uma bola no travessão, e aí, bem, a torcida inflamou, nós tivemos algumas chances também ainda, algumas chegadas, né, e, enfim, o jogo se tornou um jogo mais nervoso por algumas atitudes que a gente não concorda do árbitro, e a gente tem que respeitar, mas não é obrigado a concordar, né, a gente ele toma a decisão que ele quiser, agora a gente acha que está certo ou que está errado, a gente tem dia de achar que está errado, e isso aí não dá direito de excluir a gente do jogo porque a gente acha que ele está errado, acho que passa por aí. Você acha que no lance da expulsão, ali, da tua expulsão, você acha que teve algum tipo de excesso da tua parte e principalmente na sua saída ali, qual foi a tua intenção ali com o Betinho? Eu queria que tu explicasse um pouquinho sobre isso. Sim, teve um pouco de excesso da minha parte, com certeza teve, né, mas assim, graças a Deus a gente vive num mundo aí que as pessoas perdendo um pouquinho a capacidade de se indignar com as coisas. Eu não perdi, ainda consigo me indignar com algumas coisas. O Moritz se joga para cavar um cartão pro Moritz. Um pouquinho, ó, no lance anterior. Aí não sai para sentido, volta, vem na direção do Luanzinho, se joga de novo e cava a expulsão do Luanzinho. Ele caiu do meu lado. Eu só tive a atitude que somente os jogadores têm quando alguém tenta cavar um pênalti de cobrar para ele, pô, para de se jogar. Né? Lógico que eu não falei com calma, amigão, queridinho, para de se jogar. A gente está no calor do jogo. Talvez tenha sido um equívoco meu ter feito isso. Mas é uma coisa que corriqueiramente você vê no jogo. O jogador às vezes cava um pênalti, os adversários vão cobrar que ele se jogou. Né? Eu acho que a gente tem que parar de aceitar esse negócio de querer levar vantagem em tudo. Lei do Gerson, né? Ah, tem que ser malandro. Eu não aceito, não oriento meus jogadores para isso, não treino meus jogadores para isso. Né? Eu já falei, a equipe do Avaí pode errar por ser muito boazinha, não por ser muito agressiva, muito violenta. E ele, naquele momento, achou que estava malandragem, levou, o juiz caiu na dele, expulsou, né? O mesmo árbitro que o André Luiz deu uma entrada por trás do Betão, no início do jogo não deu amarelo, depois ele deu amarelo, que seria o segundo, o André Luiz seria expulso, né? O mesmo árbitro já vinha assim ameaçado de me expulsar. Eu não tinha aberto quase a minha boca, eu levantava e falava alguma coisa, sendo que o banco do Figueirense inteirinho se deslocou até o Bandeira na hora que o gol foi anulado, todo mundo foi em cima do Bandeira, em nenhum momento ele expulsou, deu amarelo, fez nada. No lance do gol do Figueirense, se vocês buscarem as imagens, o treinador do Figueirense entra dentro do campo para orientar um jogador, isso não existe. Parecia futebol amador. Não existe o treinador entrar no campo, falar com o jogador, botar o nome do jogador dentro do campo. O treinador não pode entrar no campo. Né? E na hora da confusão, apesar de eu ter me cedido um pouco com o Betinho, eu não agredi o Betinho e não entrei no campo. Todo o nosso banco entrou no campo, todo mundo invadiu o campo, o nosso banco de reserva inteirinho, e o único expulso foi eu que não entrei no campo. Eu perguntei pro Gerson, por que ele te expulsou? Porque por causa do que você falou. Eu falei o quê? Você não entrei no campo? Como é que ele ouviu o que eu falei daqui? De lá. Então ele me escolheu para me expulsar.
Quando eu estava saindo, eu fui falar com o Betinho, cutuquei a cabeça do Betinho, não bati, fiz assim, ó, para de se jogar. Falei isso, continuei andando, não parei. Chamei como podia ter cutucado o ombro, cutuquei a cabeça e falei, pô, para de se jogar, cara. Passei ali, estou passando em frente ao banco do Figueirense. Vem o auxiliar do Figueirense na minha direção. Eu não vou esperar ele chegar perto de mim, não sei se ele vem me agredir, se ele vem me empurrar, eu botei a mão no peito dele e tirei ele de perto de mim. Passei, os jogadores vieram, que os jogadores que foram meus atletas, o Renan Mota, pô, falou, não, senhor, vamos lá. Isso que ele tá me tirando, o Milton Cruz falou, vem bater em mim. Pô, vem bater em mim. Ninguém é mais homem que ninguém, né? Aqui a gente não está aqui para dar exemplo ruim, mas você está com a cabeça quente, a pessoa vem na tua direção, vem bater em mim, então também a gente não vai aceitar, né? Ninguém é mais homem do que ninguém. E eu acho que aí que eu me excedi também um pouco, voltei, né? Quando ele falou isso, eu tentei voltar, os jogadores me contiveram ali, né? Mas assim, a questão de não agredir o Betinho, eu acho que você cutucar a pessoa não é uma agressão, né? Eu sei muito bem o que é uma agressão, eu cutuquei para chamar a atenção dele, né? E cobrar que ele não fizesse mais aquilo, porque eu não compactuo com isso, não acho certo. Eu não acho legal essa lei de levar vantagem em tudo. Então, eu peço desculpas se eu me excedi, realmente, não é uma coisa que não é um feitio meu, vocês acompanham meu trabalho há muito tempo aqui no Avaí. Posso ter me excedido pelo momento ali de ficar indignado com o que aconteceu ali, de eu ver que não foi nada e foi uma simulação. Peço desculpas por isso, né? Mas o que aconteceu depois de eu ter falado com o Betinho ali, que eu chamei a atenção dele para não se jogar. Ah, o Claudinei empurrou, estava ouvindo ali a entrevista do deu um empurrão no Ivan, o Claudinei é um monstro. Claudinei, pelo amor de Deus, gente. A pessoa vem na tua direção, tem 10 pessoas no banco deles vindo na minha direção, eu vou fazer o quê? Eu vou ficar quieto? Vou sentar e vou chorar. Eu não quero que ninguém chegue perto de mim, porque eu não sei qual é a intenção das pessoas que estão se aproximando de mim. Então, realmente, coloquei a mão no peito do Ivan, o Milton Cruz já falou, sai de perto, eu estou saindo. Né? E foi só isso que aconteceu. Agora, não ofendi o árbitro, não xinguei o árbitro, cobrei sim o Betinho com uma maneira que eu acho que não precisaria, talvez, né? Hoje, talvez, cabeça fria não faria aquilo, mas ele estava bem do lado do banco, eu vi que ele tinha acabado de tentar cavar o amarelo, a expulsão do Moritz, ele levantou, veio, se vocês pegarem imagem, vocês vão bem isso. Ele cai aqui, não foi, deu um migué ali, não foi atendido, não saiu do campo, voltou, vai disputar a bola com o mãozinho e se joga de novo. E aí, eu indignado com aquilo, fui cobrado, realmente o Jorge Henrique estava perto, se eu tivesse agredido ele, o Jorge Henrique teria reagido, o Cleberson teria reagido, acho que o Diego Hernan, não sei quem estava perto. Eu só cobrei ele de uma maneira assintosa, talvez esteja errado nisso. Me arrependo talvez de ter feito isso, não deveria ter feito dessa forma. Né? Pega as imagens aí e fala mostra onde eu agredi o Betinho. Né? Então, agredido fiquei eu com tamanha simulação, né? Eu achei, eu não concordei com aquilo e talvez não tenha tomado a melhor atitude. O Claudinei, tu acompanhou atentamente a entrevista do Milton, né? Como é que você analisou a entrevista dele lá do outro lado, antes de você começar a sua, com fatos que foram colocados? Ele fala, ele tem a verdade dele, né? Cada um tem a sua verdade. Eu estou falando o que aconteceu. Não sei qual é a impressão dele, uma pessoa que se dirige e fala, o cara fez isso, o cara fez aquilo, ninguém é cara. Meu nome é Claudinei, eu Milton Cruz, eu tenho um cara aqui. Né? A princípio é isso, né? Não tem nenhum cara aqui. Eu sou o Claudinei, ele é o Milton Cruz. O cara fez isso, o cara agrediu o Betinho, ninguém agrediu o Betinho. Né? Se tivesse agredido o Betinho teria reagido, o banco deles, os jogadores verem de ter me segurado e apartado, teriam vindo me agredir também. Né? Então, realmente eu fui cobrar o Betinho, cutuquei o Betinho na cabeça, se você ver a imagem, eu fiz assim com o dedo na cabeça do Betinho. Falei, pô, para de se jogar, fera. Né? Porque realmente, daqui a pouco ele se joga, o juiz expulsa mais 2. Né? Então, ele dá a entrevista que ele quiser, que ele fala o que ele quiser. Eu acho estranho o Figueirense reclamar de arbitragem. Né? A gente teve um clássico aqui no passado, o jogador fez uma defesa de mão trocada aqui, num chute, acho que do Betão. Não deram pênalti para nós. O Almirante Barroso, ano passado, aqui teve um pênalti escandaloso que deram contra o Almirante Barroso, que não foi pênalti. Então, reclamar de arbitragem eu acho um pouquinho demais. Né? Então, enfim, mas todo mundo tem jeito, cada um ter a sua visão dos fatos, eu estou dando a minha, respeito a dele. E só acho que não teve agressão, né? Não teve nenhuma agressão. Sim, eu tirei o Ivan de perto de mim, botei a mão no peito do Ivan e empurrei ele, porque a pessoa está vindo na tua direção, você não sabe qual é a intenção dela, não vou deixar chegar muito perto de mim, porque eu não sei o que ele vem fazer perto de mim. Se ele viesse para me agredir também, eu não sei. Né? Então, isso aí realmente eu tirei o Ivan de perto de mim, só. Acabou, eu me desculpo por talvez ter sido um pouco me exaltado um pouco no jeito que eu me dirigi ao Betinho ali. Principalmente quando ele estava no chão, mas faz parte, a gente está ali, não tem sangue de barata ali, o nosso emprego que está em jogo, a nossa vida que está em jogo, é um título catarinense que está em jogo, né? A gente não está ali brincando, não faz de conta, aquilo é de verdade. Em algum momento você vai perder um pouquinho, sair um pouquinho do teu eixo central ou do teu eixo correto ali, vai tomar alguma atitude que não é tão correta, por isso eu me desculpo de ter exagerado um pouquinho, mas não teve agressão em nenhum momento. Eu gostaria até de falar mais sobre o jogo, né, Claudinei, mas não posso deixar de perguntar, falar para você poder se manifestar também. O presidente Cláudio Vernalha concedeu uma entrevista agora há pouco, logo na sequência do Milton Cruz, e disse, dentro da entrevista, que você, naquela confusão toda, você teve uma atitude descabida e desleal. Gostaria de ouvir. De maneira muito desleal. O que é desleal?
não entendi o termo dele, desleal. Desleal é um jogador simular uma situação que não aconteceu para levar vantagem. Né? Se eles acham bonito isso, se eles acham que é correto levar vantagem dessa maneira, então vamos ver que eu sou desleal e não ele, que simulou uma contusão, uma agressão, não tinha sofrido agressão e simulou. Mas eu respeito o que ele falou, deixa ele falar o que ele quiser, ele está aí chateado porque a gente empatou com um a menos aqui dentro da casa dele, mais uma vez a torcida do Avaí saiu feliz fazendo a festa, e a gente está chateado porque a gente veio aqui para ganhar o jogo, para diminuir para 3 pontos a diferença. Felizmente, um jogador que nos foi tirado, a gente ficou com um a menos, né, te diminui a chance de você ter sucesso na partida. Mas eu acho que pela coragem que a gente teve de atacar até o último momento, a gente foi premiado. E não vou comentar, eu acho que presidente fala sobre presidente, treinador com treinador, cada um na sua alçada. Acho que quem tem que comentar qualquer pronunciamento do presidente do Figueirense é o nosso presidente, não eu. Né? Eu respeito ele como superior hierárquico mesmo, estando no outro clube, ele é o presidente. A gente não vai ficar respondendo ao que ele pode ter falado, o que ele acha de mim, o que não acha. Eu tenho a minha conduta, estou aqui há muito mais tempo talvez do que ele, né? Eu acho que ele administra o Figueirense há menos tempo do que eu sou técnico do Avaí, então vocês conhecem bem a minha conduta. Ô, Claudinei, pelo que você falou até agora, o Luanzinho, na tua avaliação, não mereceu ser expulso? Na minha avaliação não, ele sofre uma falta, ele não sei como é que ele na hora que ele desequilibrado, ele faz um movimento com o braço, o Betinho vai lá e se encosta nele e se joga. Eu não acho que... Outra coisa, vocês têm o histórico do jogador, né? Se você falar assim, poxa, sei lá, Luan é um jogador que não joga muito com o braço, né? Costuma se proteger com o braço, né? Então, assim, as coisas que a gente... O Abate foi criticado semana passada no jogo Avaí e Joinville e Avaí, domingo passado. Aí como primeiro apito clássico. Se julgou que ele não teve uma boa arbitragem na parte disciplinar, aí você põe para apitar o clássico, ele veio achando que tinha que ser o disciplinador do clássico. Porque ele foi criticado que foi mal disciplinarmente. Então eu não entendo, um árbitro que apitou mal um jogo importante no domingo passado, o jogo da TV aberta, que todo mundo viu, que errou na parte disciplinar. Aí como prêmio ele apita o clássico, o jogo mais importante do estado, vai Figueirense. Então assim, a culpa é do Abate? Não é, mas eu acho que ele não tem muito critério. Ele expulsou, deu vermelho direto pro Luanzinho sem ter convicção nenhuma. Então a gente lamenta e, enfim, vamos seguir trabalhando. A gente não pode falar muito o que a gente pensa, né, de algumas situações que a gente pode até ser punido, então rebaixar a adrenalina um pouquinho e seguir trabalhando. Falando um pouquinho do jogo, Claudinei, me chamou bem a atenção o comportamento da equipe depois da expulsão do Luanzinho jogando. A expulsão aconteceu com 15 minutos do jogo, aproximadamente 15, 20 minutos, a expulsão do Luanzinho, depois o comportamento defensivo da equipe, mas principalmente no segundo tempo. O Avaí jogando com um jogador a menos, o Figueirense até tinha a posse de bola, mas o Avaí conseguia, quando ficava com ela, criar as melhores oportunidades, fazer o Figueirense ficar um pouco assustado em campo, e acabou sendo premiado com um gol no fim. Sim, eu já falei aqui, a nossa equipe quis jogar, a nossa equipe quis empatar o jogo. Lógico que você vai correr um pouquinho de risco, o Figueirense chegou uma, duas vezes, eu vi o jogo lá de cima, não vi o gol, infelizmente, porque eu estava aqui embaixo, já tinha descido para evitar algum tumulto, mas a gente brigou até o final. Eu sinceramente, eu vi as substituições do Figueirense, eu achei que eles estavam preocupados em segurar o resultado, eles poderiam ter tentado ampliar. Então a pessoa que abre mão de tentar fazer o segundo gol vai achar ruim porque tomou um empate, não pode achar ruim, né? Achar que foi injusto, não foi injusto. A gente com 10 jogadores, a gente tentou até o final. Então, tem a finalização do Romulo, antes uma bola raspando cruzada ali do Romulo, que eu bateu de esquerda. Então, a gente foi até o final brigar e conseguimos empate, né? Afinal, é o que a gente queria. A gente veio aqui para ganhar, para diminuir para 3 pontos, agora está em 6. Né? Mas não vamos desistir, vamos tentar. Enquanto tiver a chance, a gente vai brigar para chegar nessa final do Catarinense. Você falou que enquanto tiver esperança, vai continuar disputando a final do Catarinense, né, Claudinei? Na entrevista do último jogo, você falou que uma não vitória hoje talvez complicasse um pouco a situação do Avaí. O Avaí segue vivo no campeonato ou, na tua avaliação, fica um pouco difícil agora? Eu falei que o empate tornaria um pouco mais difícil, a derrota não tornaria realmente praticamente impossível, pelo número de rodadas, 5 rodadas para tirar. Nós teremos 3 rodadas para igualar, né, com 3 derrotas deles. Agora 6 pontos eu não acho. Eu acho que se continuar empatando, que nem estão empatando, a gente ganha, a gente chega. Entendeu? Se eles continuarem empatando, eles estão empatando. Se eles continuarem empatando e a gente for ganhando, cada empate eles perdem 2 pontos. 3 empates perdem 6, eles têm Chapecoense fora. Então eu acho que assim, a gente tem que fazer a nossa parte. Infelizmente no jogo da última quinta-feira a gente não conseguiu fazer a nossa parte. E por isso não conseguimos estar mais próximos dele agora. Obrigado, técnico.